Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um programa É Por Aí. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre o município brasileiro dentro da estrutura federativa de poder, do poder republicano no país. E o nosso convidado de hoje é o ex-prefeito de Parnamirim, Maurício Marques. Por que a gente convidou Maurício? Convidamos Maurício porque ele tem uma visão muito interessante do que representa o município dentro da estrutura de poder do país e porque tem uma experiência muito boa, conhece bem as facilidades e as muitas dificuldades que o município brasileiro enfrenta para a sua gestão por conta da experiência de ex-prefeito. O programa É Por Aí destaca sempre pessoas que têm em suas ações e atitudes virtudes. E Maurício tem virtudes, Maurício tem atitudes e praticou ações, sempre tendo cuidado e o zelo de se relacionar muito bem com vizinhos, com colegas de trabalho ao longo da sua vida de trabalhador e com vários outros tipos de relacionamentos sociais que a gente precisa ter. Então, como é uma pessoa que sempre soube respeitar e sempre foi respeitada, a gente achou por bem, para tratar deste assunto, convidar Maurício Marques. Maurício, muito boa tarde, muito bem-vindo ao programa É Por Aí, aqui é a TV Metropolitana, amigo. Boa tarde, Gachando, boa tarde. Muito obrigado mais uma vez estamos aqui com você. Boa tarde ao nosso telespectador que está nos assistindo nesse momento. E é por aí que nós vamos conversar. Ô Maurício, a gente está no momento de eleições no país. Claro que a gente não vai tratar de candidaturas, de eleitos, de candidatos, nem a presidente, nem a governador, nem nada. Mas é um momento este de se refletir sobre a importância da valorização do município na estrutura da Organização Federativa do Brasil? Olha, Cassiano, nós, o país como um todo, está vendo um momento ímpar. Está vendo um momento onde a população brasileira, norte rio-grandense e parnamirinense, está analisando como que se comportaram os políticos, a política e a economia nacional. É uma dificuldade muito grande, porque por trás de tudo isso tem também uma crise moral. Então, além da crise econômica, tem também uma crise moral. Tem uma crise moral porque fala-se, e muito, através da imprensa, principalmente das redes sociais, que os homens que estão em Brasília, que fomos nós que os colocamos, muitos deles têm alguma coisa que não recomenda para uma nova eleição. Mas, no entanto, são eles que votam e definem o que é melhor para o povo brasileiro, na visão deles. Então, este momento que nós estamos vivendo é um momento de ansiedade, porque a eleição esse ano ela vai ser, além de bem fiscalizada pelos os poderes constituídos, terá fiscalização muito maior da população, que vai acompanhar aqueles políticos que se comprometeram apenas ao se dirigir para pedir o voto. Ficaram ausentes e agora vão votar. Então, é um momento ímpar e que nós, brasileiros, norte rio-grandense, parnamirinense, temos a oportunidade de fazer escolhas para que a situação do país, a situação do povo brasileiro, nas questões sociais, nas questões educacionais, questões de saúde, de infraestrutura, melhorem. Eu sou um cara muito otimista e sei que esse ano nós começaremos a fazer a escolha com mais critério. Com mais critério. Você acha que o momento está propício a isso, Maurício, para a gente fazer escolhas e escolhas com mais critério? Nós, que eu digo nós, eleitores brasileiros? Todos nós, eleitores brasileiros, temos conhecimento de tudo, repito, através da imprensa, através da rede social e através do comportamento dos políticos descomprometidos com aquilo que se comprometeu. Eu tenho dito muitas vezes e repito, o político nunca deve se comprometer com o povo, com aquilo que ele já sabe que não vai fazer. Certo. O povo é soberano e ele também é soberano quando julga. Esse é o momento do julgamento. O julgamento é a eleição. É a eleição de 7 de outubro, né? 7 de outubro. Está bem pertinho, né? Está bem pertinho. Bem próximo, bem próximo. Falta pouco mais de 2 meses, né? Mas já está bem pertinho. Já tem muita gente estudando, observando, vendo o currículo político de cada um, o currículo pessoal, a sua capacidade, a sua presença, a sua história e o seu trabalho. Isso vai ser presente todos os dias
até o dia da eleição. Ô Maurício, me diga uma coisa, a gente, na realidade a gente ia falar mais sobre o município, mas você começou a falar também sobre o momento de decidir, agora que é o momento da eleição, aí eu tenho uma pergunta a fazer. A legislação brasileira e o Tribunal Superior Eleitoral, junto com os tribunais regionais eleitorais do país e os cartórios eleitorais nos municípios, a estrutura da justiça, ela está acompanhando bem esses movimentos? A justiça eleitoral brasileira faz um bom trabalho para as eleições? Faz, no meu entendimento faz, até porque vem procurando aperfeiçoar. As outras mudanças que já ocorreram já em 2016. Eu não lembro o nome da lei, mas a partir de 2015 foi feita uma mini reforma e já se aplicou em 2016. E só a gente ter a certeza que haverá uma fiscalização dentro de uma lei mais rígida, eu sou firme em afirmar que está se procurando chegar ao máximo para que seja legal, para que seja isenta de qualquer coisa que não seja recomendada. Seja um processo perfeito. Um processo perfeito. Está se procurando, no meu entendimento, chegar à perfeição. Não está perfeito ainda, mas hoje o político, o candidato a qualquer cargo eletivo, tem que pensar duas vezes em desobedecer a legislação. A legislação. Porque os tribunais estão trabalhando muito bem. E com rapidez. E com rapidez. A justiça eleitoral é a justiça mais rápida do país, né? A gente vai viver um processo agora, vem as convenções até o dia 5 e até o dia 15 vem o registro das candidaturas. Se você olhar, é um período pequeno para analisar tanta gente num pouco espaço de tempo. Mas a estrutura que foi montada é para dizer assim, dia 16 já se sabe quem é e quem não é candidato. Registrado. Registrado. E no dia da eleição, à noite, já se tem o resultado da eleição em todo o país, que é um avanço fantástico. Fantástico. E, pela minha idade, eu vou falar por mim que eu sou mais velho, a gente passava até 10, 15 dias para saber o resultado. A gente sabe no mesmo dia, no máximo 21 horas. Passava 10, 15 dias para saber o resultado. No máximo 21 horas do dia certo, nós sabemos quem são os eleitos, quem são aqueles que o povo vai confiar e que vai esperar desse mesmo escolhido uma melhoria a nível nacional. Agora, dentro dessa estrutura de eleições que acontecem a cada 2 anos, você sempre tem a eleição municipal e depois a eleição que chama-se estadual e federal, ou seja, nas eleições desse ano a gente vai eleger o presidente da República com o seu vice, 2 senadores, 2/3 do Senado se renovam esse ano, mais 100% da bancada federal se renova, que eu digo o seguinte, há a possibilidade de candidatos à reeleição, mas também os 8 mandatos de deputados federais, os 24 mandatos de deputados estaduais no Rio Grande do Norte. Dentro dessa mudança, a gente pode acreditar que há propostas para que o município saia mais fortalecido depois de uma eleição como essa? Olha, as propostas que estão sendo apresentadas e que serão apresentadas pelos vários candidatos de deputado estadual a presidente da República, faz com que o eleitorado, o povo brasileiro, exclua aquela melhor se adequa à realidade atual. Sair desse marasmo, sair dessa falta de crédito, porque não praticamos aquilo que deveria ser, e repito, uma oportunidade única para que nós possamos escolher exatamente o fortalecimento dos municípios, porque é no município que as coisas acontecem. No município, o povo, o eleitorado, a população não sabe onde é o endereço do prefeito, tem acesso. Sabe onde é o endereço do vereador, tem acesso. Mas aí você já não tem acesso ao governo do Estado, e muito menos ao presidente da República e ao senador da República. Então, o povo vai tentar, através da eleição, fortalecer a cidade. É onde acontece, é onde começa a vida do povo brasileiro, é no município. E o município forte, ele se apresenta quando tiver eleito forte e escolhido pelo povo. Maurício, a estrutura das leis no país hoje e no estado do Rio Grande do Norte, elas beneficiam ou em alguns casos até atrapalham os municípios? Pela vivência que você tem, pela experiência que você tem. Olha, Cassiano, a gente veja bem, eu vou dar um exemplo assim para dar a resposta. A gente tem uma legislação que diz assim, toda terça-feira tem que chegar a parcela do ICMS nos municípios. Certo. O que é que está acontecendo nos últimos anos? É que a maioria dos municípios chega a terça-feira e o dinheiro não está chegando. Mas é uma transferência constitucional.
Deveria ser Existe seguida a à lei, risca, não é? existe as leis são criadas para serem cumpridas. Então isso aí é um ponto de ajuste. Não tem penalidade prevista para o gestor que deixar de fazer a transferência. Isso é um avanço que tem que ser feito. Não fez a transferência, tem que haver uma penalidade. Tem que haver uma penalidade. Da mesma maneira que nós atrasamos um pagamento na vida pessoal, quando vai pagar com 3 dias depois, tem juros, multa, coação etária, isso é uma punição. Então deveria existir também para os governantes, que são responsáveis pelas transferências constitucionais, ao atrasar, deveria ser penalizado. Transferência constitucional é prego batido, ponta virada. Tem que ser mesmo, não tem? Tem que ser mesmo. Isso é... E isso dificulta a vida dos municípios. Tudo. E a partir também dos convênios que os prefeitos assinam com o Estado, com a União, e tem um calendário de liberação, o prefeito faz as licitações, assume compromisso, aí quando chega aquela data prevista, não vem o recurso. Quem não mandou não está sentindo nada, mas o prefeito está lá. É quem recebe a pressão, que está com o fornecedor, com o prestador de serviço, está lá sofrendo. E o povo angustiado, porque muitas vezes, por falta da liberação dessas verbas, as obras ou fornecimento de mercadoria param. É isso que tem que avançar e fazer com que só se assuma compromisso quando se tem a certeza que serão cumpridos, para não enganar o povo. E é isso que gera paralisação de obras, abandono de algumas obras públicas. A gente vê por aí, a nível nacional, chama-se elefante branco. Elefante branco, obras paralisadas. Por que paralisa? Porque às vezes não, a maioria das vezes. O dinheiro não chega total. Salvo raríssimos casos, a maioria das vezes não complementa, não conclui a obra, porque o dinheiro não veio. E os municípios brasileiros, todos sem exceção, estão falidos. Os prefeitos estão administrando a folha de pagamento. Agora, há alguns exemplos. Eu gosto de citar exemplos, porque em Parnamirim, até 2016, quando a crise se acentuou, o povo sempre pagava seus impostos, porque via os impostos voltarem em forma de obras. Mas quando você não tem recurso estadual, não tem recurso federal, só o pagamento dos impostos municipais, você não tem como investir, você não tem como construir. É por isso que eu digo, em 2 mandatos, eu acho que eu fui um herói, porque eu não tive apoio de nenhum governo do Rio Grande do Norte. Eu fiquei órfão de pai e mãe. Mas o que nós fizemos foi feito com o povo de Parnamirim que paga seus impostos. Foi feito com dinheiro de impostos municipais. Perfeitamente. Me diga uma coisa, que compromissos, por exemplo, um candidato a senador ou a governador pode ter com o município? É só o de ir atrás de convênio para transferir dinheiro para o município ou tem alguma coisa na legislação que possa ser alterada para beneficiar o município? Mas não me responda agora não, Maurício. Vamos ao intervalo comercial e já voltamos para continuar essa entrevista que está bem interessante sobre os municípios e a vida dos municípios dentro da estrutura federativa brasileira com Maurício Marques, ex-prefeito por 2 vezes de Parnamirim e que é uma das pessoas que melhor conhece como é que funciona essa relação município, estado e união. Aguardo um instante só e já voltamos.
Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para as serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino, 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Voltamos ao programa É Por Aí. Hoje nós estamos recebendo aqui a visita do ex-prefeito de Parnamirim, Maurício Marques. Nós estamos conversando sobre as questões municipais. São muitos os problemas que os municípios enfrentam, principalmente porque a vida acontece no município, é o que disse o próprio Maurício aqui no primeiro bloco. Mas eu deixei uma pergunta lá no segundo bloco, lá no final do primeiro bloco, Maurício, para você responder agora no segundo, que era o seguinte: o que é que um governante, o que é que um senador,